Lucas 22, do versículo 63 ao 71. Senhor, obrigado pela palavra que está diante de nós. Pedimos que pelo poder do Teu Espírito Santo essa palavra possa falar ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, porque somos imperfeitos e nada temos de nós mesmos oferecer a ninguém aqui. Mas pela graça do Senhor nós te pedimos. Nos abençoe, nos ajude, nos ilumine e acenda em nós, em nosso coração, o fogo do Teu Espírito Santo. Age, Senhor, em nosso favor e fala poderosamente conosco. É o que pedimos a Ti, por meio de Jesus e no poder do Espírito Santo, que todos digam amém. Amém. Lemos o texto que diz assim: os que detinham Jesus zombavam dele e davam-lhe pancadas. E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus respondeu: se vos disser, não acreditareis. Desde agora está sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Palavra do Senhor, pode tomar seu assento. Feche os olhos por um momento e imagine a cena. À noite, Jesus sendo agredido, dentro da escuridão, Jesus sendo humilhado, as palavras de escárnio, as humilhações, os golpes, o riso cruel. Jesus poderia ter convocado uma legião de anjos para se defender. Jesus poderia ter tomado de autoridade aqueles que o desejavam destruí-lo e reagir àquilo tudo. Jesus poderia ordenar que um raio consumisse e destruísse a todos. Jesus poderia mandar descer um fogo do céu, como os próprios apóstolos em uma outra ocasião disse e suplicaram, pediram para que Jesus fizesse assim, para que um fogo do céu descesse e consumisse a todos. Mas o que nós lemos no texto aqui é que nada disso Jesus faz. Nada disso Jesus faz. E o que Jesus faz mostra exatamente quem Ele é, como Ele age. O que Jesus faz é muito característico de tudo que Ele fez durante o ministério inteiro, que é agir com mansidão, que é agir com absoluta tranquilidade. A grande questão da nossa vida é que o que acontece é que nós permitimos que toda a agitação externa, que toda a realidade que nos hostiliza ou o que fazem contra nós nos atinja e mude quem nós somos. Jesus permanece inabalável diante de todas as circunstâncias desfavoráveis. Se você está acompanhando a pregação que tem sido feita nas últimas semanas, você sabe, como foi falado hoje pela manhã, que Jesus foi traído com um beijo.
e parte dos discípulos agiram de forma violenta a sua prisão. Jesus, no entanto, não age em reação a isso. Jesus não tem nenhuma atitude que vá desonrar a sua vida inteira. Jesus não se permite ser controlado pelas ações dos outros. Olha para mim, preste atenção. Jesus não muda quem ele é por causa da ação dos outros. Quem Jesus é, ele permanece sendo, independente das ações dos outros. A gente tem muito a aprender com Jesus, porque nós normalmente justificamos a nossa ação a partir da ação dos outros. Os outros nos caluniam, nos hostilizam, agem com violência, falam de nós, nos agridem, fazem algo contra nós, e o que nós fazemos? Reagimos de igual forma àquilo que nos fazem. E nós achamos que isso é o que deve acontecer. Eu não sei se você já ouviu, mas alguns dizem, olha, eu tenho uma forma de ação, diante de algumas pessoas eu ajo assim, e diante de outras pessoas e de outras circunstâncias eu ajo de outra forma. E nós achamos que isso é legítimo. O que nós vamos aprender aqui no texto é que Jesus, mesmo diante de ações completamente hostis a ele, ele permanece sendo Jesus, o Filho de Deus. Ninguém abala a sua estrutura interna, ninguém destrói a sua paz, ninguém rouba a sua paz, ninguém consegue arrancar Jesus da sua posição firme de quem ele é. E nós precisamos aprender com Jesus. Aprender com Jesus significa olhar para o texto, e aí eu quero dar um tema para esse sermão e para essa pregação, que é o seguinte tema: o Cristo inabalável, da humilhação ao trono de glória. Você pode repetir comigo? O Cristo inabalável, da humilhação ao trono de glória. De novo, o Cristo inabalável, da humilhação ao trono de glória. Jesus poderia, com certeza, justificar qualquer ação violenta. Jesus poderia, de qualquer maneira, encontrar justificativas para agir de forma violenta para com os seus, para aqueles que estão atacando, estão levando Jesus preso. Desde semana passada nós estamos na narrativa da Páscoa, e a narrativa da Páscoa mostra a humilhação de Jesus. Jesus vai ser julgado num julgamento de exceção. Jesus será julgado num julgamento onde os juízes estão comprometidos a condená-lo. Qualquer que seja a ação de Jesus, já existe um acordo entre Pilatos e Herodes de que eles vão condenar Jesus. Se você estiver com a gente na semana que vem, você vai perceber que Pilatos e Herodes estavam brigados há muito tempo. Sabe o que fez com que Pilatos e Herodes se reconciliassem? O intuito de matar Jesus. O líder político e o líder religioso, o rei, que é o rei dos judeus, sim, Herodes é o rei dos judeus, e Pilatos é o representante de Roma, durante anos estavam brigados, não se falavam, não se entendiam. O que fez com que Pilatos e Herodes se entendessem? Todos dois queriam a morte de Jesus. E aí a gente volta para o texto, porque o Cristo inabalável, que é humilhado, mas que vai reinar em glória, ele age não segundo o que os outros fazem com ele. Veja o versículo 63, diz: os que detinham, ou seja, os que prenderam Jesus, zombavam dele e davam-lhe pancadas. Eles estão ridicularizando, agredindo, esbofeteando, castigando. Ao estudar o texto,
e olhando as palavras no original, eu pude perceber que não tratava-se apenas de zombar e dar pancadas. Tratava-se de um rito de castigo, onde o tapa era somente o início das agressões que Jesus sofria. Jesus sofreu uma agressão permanente até a crucificação, até a sua morte, uma agressão física, uma agressão emocional, porque Jesus foi ultrajado. Jesus não apenas sofreu violência física, ele foi também ameaçado, cuspido, escarnecido, zombado. Ele foi tratado como a escória, porque a morte que Jesus será submetido é uma morte de criminosos, é uma morte de alguém que é pela lei considerado amaldiçoado. Então, pense comigo que o Filho de Deus submete-se a tudo isso. Ele é humilhado e tratado como um nada. Ele foi agredido fisicamente, emocionalmente, e como o Filho de Deus, a humilhação dele não deveria nunca acontecer. O texto diz que Jesus, ao ser humilhado, e o texto continua dizendo, olha, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? É o tipo de situação em que eles estão questionando a função profética de Jesus. Sendo ele profeta, ele deveria saber quem o bateu, e é uma mistura de escárnio, de deboche. Jesus naquele momento vendado, batem nele, o agridem, não tapinha, imagina soldados romanos, primeiro século. Eu sei que a gente não pode generalizar, temos muitos colegas aqui, muitos membros aqui que são policiais, mas quando há violência policial, nunca é um tapinha. Quando isso acontece? Eu acredito que os policiais que são membros dessa igreja não fazem esse tipo de coisa. Tenho certeza absoluta, são homens de Deus. E não estou fazendo ironia, não. Eu sei exatamente que são homens de Deus e servem também nas forças de segurança desse estado. E eu tenho plena certeza disso. Agem de forma correta, legal, e cuidam e fazem aquilo que é necessário dentro das suas funções. A gente tem que parar também de generalizar tudo, de tratar todo político como criminoso, todo policial como corrupto, todo pastor como alguém que está tentando tirar dinheiro dos outros. A gente tem que parar com essas generalizações, que elas não nos levam a lugar nenhum, absolutamente. O que acontece nesse texto é um caso específico, porque se você olhar para o texto de Marcos, o primeiro a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus é o soldado romano. Talvez você não tenha nunca lido o texto de Marcos na perspectiva correta. O primeiro a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus e que ele foi injustamente crucificado foi um soldado romano. O soldado romano é que percebeu quem Jesus era de fato. Então essa cena que nós estamos pintando aqui, de bofetadas, pancadas, cuspes, de escárnio, de blasfêmias que são feitas contra Jesus, é uma cena de crueldade. E essa cena de crueldade, ela já era prevista no livro de Isaías. O profeta Isaías já havia predito o sofrimento do servo do Senhor, que não escondeu o rosto do que os injuriavam e o cuspia. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus diante do abuso. O silêncio de Jesus diante daquilo que estão fazendo com ele. Eles podem bater nele, tratá-lo de forma violenta emocionalmente, mas não conseguem tirar de Jesus um palavrão sequer, uma ação violenta sequer. Jesus não perde a linha. Jesus não transborda de ira. Jesus não age de forma precipitada e completamente fora de si. Jesus, pelo contrário, age com mansidão, domínio próprio, controle da situação. Jesus está no controle. Mesmo quando todo mundo está batendo nele, zombando dele,
blasfemando contra ele, os soldados que fazem isso, o Império Romano, os judeus que fazem isso com Jesus, não conseguem alterar e mudar quem Jesus é. Jesus fica calado, mudo, porque ele está com medo? Não, Jesus não está com medo, só que Jesus não está permitindo que os seus adversários mudem as suas atitudes e quem ele é. Isso precisa nos ensinar, porque diante do sofrimento, por vezes nós perdemos a paciência e murmuramos contra Deus. Nós, quando estamos sendo provados, por vezes murmuramos, reclamamos, xingamos, fazemos coisas absurdas e depois justificamos. É porque eu estou passando por tanta coisa, é porque eu estou vivendo essa situação específica, e nós achamos que isso é justificativa para agirmos de forma contrária ao princípio que nós cremos. Quando estamos sendo provados, quando estamos passando por sofrimento, precisamos aprender com Jesus a falar pouco, a orar mais, a silenciar, a não responder. Quando as pessoas atacam você, olha para mim e presta atenção, não as ataque de volta. Não ataque de volta. Sabe que isso é uma das coisas que eu demorei tanto a aprender, eu ainda tenho que fazer sempre um exercício constante de não precisar me defender. Você não precisa se defender. Você não precisa agir e nem deve agir exatamente igual à forma que as pessoas agem com você. Talvez seja a coisa mais difícil que a gente tenha que enfrentar na vida, é continuar dentro dos princípios que nós aprendemos serem corretos, mesmo quando as pessoas fazem fofoca, quando as pessoas tentam destruir nossa imagem, quando as pessoas tentam denegrir nossa família, quando as pessoas fazem tudo para fazer mal a gente, mas isso diz respeito a eles, isso não diz respeito a nós. Jesus está nos ensinando que a gente não vai ceder à pressão do mundo, das pessoas, para reagir e defender a nossa honra, a nossa causa pessoal. Um dos pontos que um escritor do século passado escreve como um dos motivos ou como sendo a chave para uma vida de poder espiritual é nunca se defender. Nunca se defenda. Não precisa se defender. Você tem que calar, como Jesus calou, e deixar que a justiça de Deus prevaleça. Jesus diz: quando fizerem mal a você, faça o quê? Quando fizerem mal a você, faça o quê? Quando fizerem mal a você, não faça o mal. Quando atacarem você, não ataque de volta. Quando caluniarem você ou tentarem destruir quem você é, mesmo que tentem até agredir você, sabe o que nós fazemos? Nós não agimos com violência, porque nós não somos assim. Nós somos nascidos da água e do Espírito. Nós não rodamos a baiana, nós não perdemos a linha, nós não vamos gritar, nós não vamos sacudir, nós não vamos meter a mão de volta, nós não vamos agir de forma descontrolada, nós não vamos agir de forma insensata, nós não vamos agir como os nossos adversários agem. Eles querem matar Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e o que Jesus faz? Ele se humilha, Ele é a vítima que vence em silêncio, Ele se cala. Uma das coisas que eu mais tenho dificuldade quando Deus diz para mim, simplesmente calar. Eu fico lutando com Deus, mas eu estou com a razão. Mas Ele fala, mas você não precisa lutar pela sua razão. Eu tenho dificuldades, você talvez tenha também. Eu tenho razão, eu vou lutar
lutar por aquilo que eu acredito. E por vezes Deus diz, vai e faz. E na maioria das vezes Ele diz, simplesmente se cale, simplesmente aceite. Não porque somos bobos, não porque somos fracos, não porque não temos argumentos, não porque não conseguimos defender, porque o que está no princípio aqui da ação de Jesus é de que nós temos quem nos defenda. Amém? Nós temos quem nos defenda. E aquele que nos defende não está dormindo. Quando você se defende, você se defende. Agora, quando você não se defende, Deus defende você. Quando você luta, você luta. Você reage. Você pode até vencer o adversário. Mas quando você não luta e simplesmente age como Jesus e fica calado diante do sofrimento que está sendo imposto, sendo cuspido, sendo silenciado, sendo alvo de abuso, Jesus se cala. O texto diz que ele não abre a boca para falar. Então, quando você age assim, você está reivindicando de Deus que Ele seja a sua defesa, que Ele seja o seu escape, como nós cantamos aqui, que Ele vá em direção daqueles que estão contra nós, que Ele seja o nosso vingador. Para os nossos adversários é muito melhor que nós venhamos defender, porque a nossa ira é muito mais fácil de ser aplacada. Agora, a ira de Deus demora, mas quando ela vem, a ira de Deus não deixa nada. Então, o primeiro argumento que nós queremos desenvolver aqui para você é o seguinte: é na humilhação, é como vítima de ataques que Jesus vence em silêncio. O texto o tempo todo diz que Jesus não quer falar. Veja que logo que amanheceu, versículo 66 diz: logo que amanheceu, reuniu os assembleias e anciãos do povo, trazendo os principais sacerdotes, como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe dissera: se tu és o Cristo, dize-nos. E Jesus então lhe respondeu: se eu vos disser, vocês não acreditareis. Também, se vos perguntar, de modo nenhum me respondereis. Olha a dinâmica que está acontecendo aqui. Jesus, ele é inquirido pelos escribas e pelo sinédrio inteiro, que era o fórum de julgamento, o fórum que poderia condená-lo ou absolvê-lo. Eles querem que Jesus fale alguma coisa. Eles querem que Jesus diga algo. Eles querem que Jesus responda, porque Jesus não fez nada disso. Jesus se calou. Então, quando Jesus vai justificar o porquê que ele não vai falar, ele diz assim, se eu disser para vocês, vocês não vão acreditar. Já perceberam que por vezes as pessoas querem ouvir de nós coisas apenas para juntarem mais argumento contra nós? É uma estratégia do outro que quer nos atacar, por vezes fazer-nos falar, entrarmos na briga, entrarmos na guerra. Hoje eu quero desfazer um monte de ditos populares que vocês conhecem, que a gente conhece. Um monte de ditos populares que a gente conhece. Primeiro, o que a gente vê as pessoas falando: eu não gosto de brigar, mas se me colocar na briga, eu não saio, né? Eu dou um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair da briga. Isso não é princípio de Jesus. Olha para mim, presta atenção. Os outros podem dizer isso, você não. Eu dou um boi para não entrar na briga e quero dar 10 boiadas para sair dela, para sair da briga, não para continuar na briga. Nós não vamos brigar, nós não somos da luta, nós somos da paz.
E a Bíblia diz que o princípio que norteia o verdadeiro cristão é que nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é paz. Jesus diz no capítulo 14 do Evangelho de João: eis que vos dou a minha. Jesus nos dá a sua paz. Sabe o que significa essa paz? Essa paz que não é alterada por nada e nem ninguém. Essa paz que faz você permanecer no mesmo lugar sem que ninguém consiga roubar de você qualquer tipo de ação que não te pertence. Jesus diz com isso que há pessoas que jamais vão entender o que nós fazemos, agimos, porque nós somos seguidores e discípulos de Jesus. O livro de Provérbios diz para nós jogarmos pérola aos porcos. Significa dizer que nós não podemos perder tempo com gente que não está disposta a mudar de vida. Nós não vamos perder tempo com quem quer que nós respondamos, mas que já sabe a resposta. Já perceberam que algumas pessoas já têm resposta para a pergunta que fazem para nós? Só querem nos colocar à prova. Jesus percebeu isso, e o que Jesus disse foi: se eu disser para vocês, vocês não vão acreditar, porque estão me perguntando. Veja comigo o texto, põe para mim o texto aí. Se eu disser, se vou-lo disser, vocês não acreditareis. Para que ficar entrando em disputa com gente que não vai acreditar no que você está dizendo? Por que você perde seu tempo, sua energia, e por que você gasta isso com gente que não está disposta a ouvir você de verdade? Jesus está mostrando fragilidade, Jesus está mostrando incapacidade de reação. Jesus não tem argumento, Jesus tem argumento. Jesus poderia desmascarar Herodes, Pilatos, os escribas, os fariseus. Ele escolhe não fazer. Ele escolhe o não entrar em embate. Olha que esse processo de amadurecimento. Eu fico pensando no Vanderlei de 26 anos e no Vanderlei de 49 anos. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença no Vanderlei de 26 anos, que começou o ministério, e no Vanderlei que agora tem 49 anos. E eu digo para vocês que eu ainda tenho que percorrer muito e quero aprender muito ainda. Espero ter oportunidade para isso. Mas nós, às vezes, perdemos muito do nosso tempo em disputas, em guerras, em conflitos desnecessários. Se você não é bem-vindo, retire-se. Viva aonde você é bem-vindo. Se não querem te ouvir, não fale. Se não te perguntaram e se não estão preocupados com a sua opinião, não dê. Se as pessoas hostilizam você, fique aonde você é querido. Jesus está ensinando para a gente como viver. Não trata-se apenas de um relato sobre a sua morte humilhante. Trata-se de como nós vivemos essa vida. Olhando para Jesus, nós aprendemos como viver da mesma forma que Ele viveu. Nós não precisamos nos submeter a pesos, a carregar fardos, a levar o problema de todos sobre os nossos ombros, a querer consertar o mundo, a querer mudar as pessoas. Muita gente passa muito tempo tentando mudar o outro quer mudar, pediu sua ajuda. O outro quer mudar, pediu sua ajuda. Não pediu sua ajuda, não ofereça essa ajuda que não foi solicitada. Não te pediram opinião, não dê sua opinião. As famílias brigam, os irmãos brigam na igreja, as pessoas têm conflitos, mas se ouvissem Jesus, não teriam. Porque na iminência de ser morto, o que Jesus faz? Jesus se cala. Jesus se cala.
Qual o exercício e o desafio para essa semana, meu irmão? Olha para mim, preste atenção. Eu vou lançar um desafio para você para essa semana. Fale pouco. Consegue falar pouco? Consegue reagir pouco? Consegue ouvir a esposa reclamando e não fazer nada, a não ser obedecer? Consegue fazer isso? Quando eu digo obedecer, é porque algumas coisas que as mulheres pedem para a gente não custa nada. Você é o cabeça dessa casa, sim é. Mas há lutas que você luta que são desnecessárias. E porque você luta por aquilo que não é necessário. E porque você briga por aquilo que é sem valor. E por que é que você contraria só para contrariar, para dizer que você é o bonzão, é que manda, é que decide? Eu não sei se você entendeu o que eu quero dizer para você. Não é que você vai ser capacho de ninguém. Não é que você vai ser ultrajado por todos. É que nós ganhamos muitas vezes no silêncio. Nós ganhamos muitas vezes agindo exatamente como Jesus agiu. Quando Jesus é provocado a falar, e quando é necessário que ele fale, ele tem resistência em falar. Mas depois no versículo 69 diz assim: o que Jesus diz? Desde agora está sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Desde agora está sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. O que significa isso? Jesus está dizendo claramente que ele é o Messias, o Rei glorioso. E o que ele está dizendo tem um resultado imediato. Veja comigo. Então, versículo 70. Então disseram o quê? Quem disse? 1, 2, 3, 1, lê juntos. Então, continue. Eles queriam isso. Arapuca. É uma arapuca. Tem gente que chega perto da gente e você sabe que quer brigar, não sabe? A pessoa está querendo brigar. Está querendo briga. E que eles queriam que Jesus falasse claramente que ele era o Filho de Deus. Jesus reluta em dizer isto, porque ele sabe que não importa o que ele diga, ele vai ser condenado. Então, qual é a atitude de Jesus? Se eu falar resolve, eu falo. Se eu falo e não resolve, então para que falar? Para que gastar energia falando, brigando, lutando por coisas que não vão mudar o coração do outro? Quando Jesus fala, versículo 71, vamos ler juntos? Clamaram, pois. Olha aí, eu vou terminar minha palavra dizendo o seguinte, meu irmão. Esse é um pequeno trecho do Evangelho, mas que ensina muito para a gente. No versículo 71, fica muito claro o que eles querem. Que necessidade temos de testemunho? Eles queriam que Jesus confessasse. Eles queriam que Jesus dissesse. Eles queriam tirar de Jesus algo para condenar Jesus. Ouvimos da sua boca. Ele forneceu provas contra si mesmo. Ele fez o jogo deles. E olha que não fez, porque Jesus disse, olha, vocês é que estão dizendo que eu sou. Eu não disse nada. Eu quero encerrar minha palavra dizendo para você, meu irmão, que o que está aqui em jogo é a humildade de Jesus. A capacidade de Jesus de ceder. Eu não vou pregar para você todos os domingos que você tem que ceder sempre, mas eu preciso equilibrar na minha vida os momentos em que eu preciso lutar por algo e os momentos que eu preciso me calar.
Onde está a chave na sabedoria de entender quando é para calar e quando é para falar? Alguns momentos é para calar e nós falamos. Alguns momentos é para falar e a gente cala. E Jesus está ensinando para a gente que a gente precisa ter sabedoria diante do insensato, do louco, do que não quer ouvir a gente, está pronto para nos condenar, seja de qualquer forma que seja, que a gente não pode e não vai perder tempo, gastar toda a nossa atenção ou energia nisso. Quando, em outro relato, os soldados vêm prender Jesus, o que Pedro faz? O que Pedro faz? Pega a espada, corta a orelha do soldado, tenta proteger Jesus. Pergunta que eu faço: Jesus precisa ser protegido? A pergunta que eu faço para você também hoje é: Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante diz que quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem os... Deus é quem os... Se Deus justifica você, para que você precisa se justificar? Se Deus é que protege você, você crê que Deus protege você? Você crê que Deus protege você? Você crê que Jesus anda ao seu lado e protege você? Então você não precisa buscar proteção em quem quer que seja. Às vezes nós nos preocupamos demais, sofremos demais, porque não exercitamos princípios muito simples que estão na Escritura. Esse texto é sobre a crucificação, mas é sobre nós também e como nós agimos. É sobre o processo de amadurecimento. É sobre não ter a última palavra. A gente quer ter a última palavra. A gente quer saber, decidir, resolver. O último da discussão. Quem gritou mais alto? Quem gritou mais alto? Deixa que eles pensem que estão mandando. A estratégia de vencer é: você deixa o outro achar que está no controle, mas não está. Sabe aonde o controle está? Dentro da gente, quando a gente não cede, quando a gente entende que nascemos da água e do Espírito, dentro da gente há um novo ser, nós fomos regenerados pela graça de Deus, nós somos nova criatura, nova criação. Nós confiamos na proteção e no cuidado de Deus. Nós sabemos que Jesus foi para a cruz, morreu por nós, mas ressuscitou dos mortos. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Se Ele venceu o poder mais difícil, duro, que é o poder da morte, e nos garantiu que esse mesmo poder está sobre nós, por que temos que temer a quem quer que seja? Meu irmão, minha irmã, o Cristo inabalável vai da humilhação ao trono de glória, porque a palavra dele é de que, no versículo 69, desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Enquanto vocês me batem, enquanto vocês me humilham, enquanto vocês me tratam como um burro de carga, como um maldito, a minha visão é de que eu estou assentado de forma plena, reinando ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. O trono, estar sentado no trono, é claramente uma visão apocalíptica de que Jesus reina sobre todos os reinos, sobre todos os povos, sobre todos os governos, sobre todos os homens, e que homem algum
pode sujeitá-lo a qualquer coisa. Ele está acima de qualquer império desse mundo. Ele está acima de qualquer autoridade. Quando a gente abre mão de reinar, de dar a última palavra e nos submetemos a algo que parece aos nossos olhos ser humilhante, nós estamos silenciosamente destronando o nosso adversário.